glória dos teus fundadores, os monumentos, seus colonizadores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, as margens do rio Cachoeira, dia o Honras pioneiro, mandou no trabalho a rodeia esse deu, porque alma ao povo brasileiro. Boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TV BR. E muito obrigado a você que acompanha o programa nas redes sociais, especialmente no YouTube. Inclusive, lhe convido para fazer inscrição, né? Está aí o nosso endereço, Passando a Limpo na TV. Boa noite, professor Osni Pisque. Boa noite aos milhares de telespectadores da TV Cidade, da TV BR. Boa noite, Ariel Pisolati. Quase que você vira a perneta aí, né? Tá bom já a perna aí, não? Devagarzinho, devagarzinho. Boa noite, Eliane. Já foi pior. Boa noite, viajante mineiro. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, meu amigo Arivan Proknoff. No segundo bloco aí o senhor vai entrar, viu, Arivan? O senhor tem muita coisa para explicar para nós aqui, tá bom? Boa noite. Vamos iniciar então o nosso programa. Eu acho que a gente poderia começar já. Não, eu vou explicar o seguinte. Terça-feira foi cancelado o contrato da Pinguela da Obé. E nós falamos aqui sobre essa bendita ponte concebida pelo Arno Kumlin, quando estava se formando no curso de arquitetura na Universidade Federal, trabalho de conclusão, viu, Arivan? Já faz mais de 58 anos isso. Ele defendeu a tese da ponte da Obé. E nós criticamos aqui, né? Que é uma pinguela, que é uma pontezinha modesta, michuruca, vamos falar a verdade. Que não é a pensada pelo Arno, vamos deixar claro isso. Não é o projeto Não do é Arno. o projeto do Arno. A minha era bem menor para a época. Falsificar. Sim, mas é para época. Falsificar o teu projeto. Mas 40 anos atrás. Exatamente. O interessante é o seguinte, então essa obra começou, nós criticamos, primeiro dizendo que não era uma obra que seria o ideal para a mobilidade em Joinville, uma obra medíocre. Acanhada. Mas aí, para surpresa de todo mundo, no dia 30 de junho, numa festança no centro da cidade, com toda a imprensa, máquinas ligadas a todo, poluindo lá o ambiente, né, do lado do Cachoeira lá, acelerando, vamos iniciar a obra. E cadê a obra? A empresa quebrou e a obra parou. E a prefeitura, ao invés de divulgar, verificar isso antes, né, porque era expert, né, Jorge, em contratar a empresa quebrada. Lembrar que o programa acompanhou essa obra, nós mostramos que a obra estava parada, a resposta da prefeitura foi colocar tapume, fechar, não permitir o acesso. Quando o programa justamente já evidenciou o que estava acontecendo, já alertamos disso, nós fomos cerceados nesse direito. Varreram a sujeira embaixo do tapete. Como é sempre feito na prefeitura. O problema é que uma hora estoura, né? Você não consegue enganar todo mundo. Mas pasme o que aconteceu depois. Uma turma de vereador, puxa-saco, bajuladores, entraram com uma moção para dar o nome da ponte para um grande cidadão joinvilense, que é o avô do prefeito. Diga-se de passagem, tive a oportunidade de conviver com ele. Albertinho Borchen, certo? Pai da senhora mãe do prefeito, do atual prefeito. Aviador, piloto,
e também voltado na política, porque ele teve a coragem, na época da Revolução, de ser o único empresário de Joinville, falo isso de boca cheia, o único empresário de Joinville filiado ao então MDB. Eu fui presidente do MDB. Filiado ao Movimento Democrático Brasileiro e apoiador. Enquanto os arenistas da CIG estavam todos escondidos atrás do toco, viu? Tudo com medo. Deram o nome dele, merecido. Agora o seguinte, o senhor Bornstein, nós vamos mostrar aí depois, ele já tem uma homenagem em Joinville dada pelo prefeito Luiz Henrique, na época que eu era secretário de obras. Mas enquanto a administração estiver esquiando na incompetência e na irresponsabilidade, acontece que o Piave Evidência vai falar aí agora. Então vamos lá, vamos conferir a paródia Pinguela d'Albert, letra e composição, né, do Pisque com o Piave Evidência. Vamos ouvir, ficou bem legal. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piave Evidência, seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a ponte da Rua Albert, a famosa Pinguela d'Albert, isso mesmo, que já estão dando até nome para ela e nem começou a obra ainda, mas para falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro, né? Gaiteiro tá ali, puxa a gaita, abençoado. A Pinguela d'Albert já tá virando piada. Como muitas outras obras, começou e já tá parada. A empreiteira responsável não deu conta da empreitada. Não finalizou a obra e dizem que tá quebrada. Era pra tá quase pronta, mas bem no final das contas também foi abandonada. Mesmo com tudo parado, veja o que tá acontecendo. Mais de 10 vereadores assinaram um documento, mas ninguém tava pensando na obra fiscalizar. E se fazer um grauzinho e o prefeito bajular. Nem começaram a ponte e já querem pôr o nome de Ponte Alberto Borchardt. A homenagem é justa, concordo, isso é verdade. Mas o nobre já possui seu memorial na cidade. Tem o seu nome na Praça do Trapiche, no Espinheiros. E o saudoso Luiz Henrique então era o prefeito. Feita nos anos 70, está toda destroçada e os senhores esqueceram. Seguir a ordem das coisas é tão simples de fazer. Antes de comemorar, o time tem que vencer. Pra conquistar a medalha, o atleta tem que correr. Bajular é opção e fiscalizar é dever. Primeiro acabe a ponte, pois só se registra o nome depois que o bebê nascer. Pra finalizar meus versos, mais uma vez vou dizer: bajular é opção e fiscalizar
fiscalizar é dever. Aos nobres vereadores, procure me entender. O povo tá acompanhando o que vocês vão fazer. Tá na hora de acordar e as obras fiscalizar, se quiser se reeleger. Tá aí a paródia com Piá Vividense, a paródia de hoje, Pinguela, da UBE com Silvio Peck, professor Osni Pisque. Nós vamos mostrando aqui as obras paradas da UBE há um tempo. Bota aí as imagens que a gente vem chamando a atenção disso desde antes do Natal, né? As imagens das obras paradas ali na rua UBE. Essa que é, olha aí, com direito escondida do povo e da grande imprensa, sabe? Escondida. É uma vergonha o que acontece em Joinville. Mas nunca despercebida do Passando a Limpo, né? Nunca. Quem assiste aqui está sempre por dentro de tudo que acontece na cidade. Olha aí, essa aí é a obra que agora, depois de muito tempo, a prefeitura descobriu que não vai acontecer nada. Ariel, essa aí é uma empresa de Joinville, uma empreiteira de Joinville que está construindo essa obra, que não conseguiu fazer uma obra entre os municípios de Barra Velha aliás, em Barra Velha, na praia de Barra Velha e de Itajuba. Isso. Entendeu? Tá aí a foto também. Mas isso foi alertado, né, Pisque? Morte anunciada, o que a gente... Tranquilo. Tomara que eles aproveitem, viu, para reformular o projeto também agora. Mas eu acho que a prefeitura demorou muito para tomar essa decisão, claro. né? Aliás, não é a única decisão que a prefeitura está demorando. Mais de meio ano. Tem 2 anos nas ETAs Vila Nova e Paraíso, tem 2 anos na continuidade ou não da obra do Matias. São várias intervenções que a prefeitura não decide, Pisque. E agora botaram o macaco na casa de louça, que divulgaram que está concluído, não sei se 23% ou 27% da obra, que deve ter sido paga. A empreiteira não ia se mobilizar ali para não receber nada, hein, Ariel? Claro. Provavelmente não. Não, isso não é regra, isso é regra. Então a empreiteira só se mobiliza se tiver um verbo para isso. Então, se é 23%, 27% de 11 milhões, calcule aí quanto dá quase 3 milhões de reais, que deve ter sido pago e alguém pagou irresponsavelmente, né? A reflexão aí um pouco, e acho que é importante isso, são duas. Uma, e o programa alertou muito bem, o Piá foi muito feliz nisso, o Pisque tem uma praça Albertinho Borchen que está precisando de ser reformada. Nós temos as imagens. Faz tempo. Ali nos Pinheiros. Então tem tarefa para fazer. Mas a segunda que é preocupante o prejuízo para o joinvilense dessas obras. Mais uma? Claro, é muito preocupante isso. Mas não é única, isso que me assusta. Não é a única atividade, a única obra que está parada sem decisão de continuidade. E a prefeitura demorando para decidir, né? Ariel, uma pergunta. Você que já foi secretário de obras do município de Joinville, para a empresa montar o canteiro de obras, deve ter recebido já alguma parcela de Claro. Normalmente existe Primeiro previsão pagamento. no contrato de um valor que é alocado para a instalação do canteiro de obras. Normalmente. Mobilização. Mobilização. Não conheço detalhes desse contrato, mas isso é regra. É regra. É regra, não dá para dizer que é regra, mas é uma situação fática. Acontece em todos os contratos praticamente. Mas vamos mostrar a praça lá. Vamos, eu acho que é A gente mostra mais um pouquinho a praça Alberto Bornstein. Ela Ali, foi introduzida uma academia da terceira idade que já está precisando também de manutenção, porque os equipamentos estão bastante desgastados, né? Então, seria uma bela homenagem para o Alberto Bornstein se o pessoal fosse lá e desse a devida atenção para esse Será espaço. que o prefeito sabe dessa praça aí com esse nome aí? O avô dele? Deve saber, né? Os vereadores não deveriam ter proposto o nome para Pinguela, sabendo que já existe uma praça com isso daí. Acho que aí alguém... Não, embora não é impedimento. Não é impedimento. Está ali a placa, ó. Não é impedimento você homenagear uma pessoa que tem uma folha de... Está lá, Ariel, a placa. Que tem uma folha de serviços prestados à cidade como ele tem. Sim. Sabe qual é a data Isso não é impedimento. Sabe Agora, qual é a data, Ariel? Março de 70 5 de março
de 78. 1978. Isso. Quando foi construído o trapiche lá do barco Príncipe de Joinville, que depois já foi reformado. Foi reformado, sim. Mas em homenagem ao Alberto Borges. E não dá nem para dizer que essa afobação para denominar a ponte seja uma característica de Joinville, porque a Arena Joinville vai fazer 20 anos, eu acho que o ano que vem, e ainda não tem nome. Então não é uma característica nossa essa pressa toda para denominar os espaços públicos. É opção. É opção. Foi opção. Não fiscalizar, mas fazer, Perfeito. fazer o que o... Dar o nome não é Piá problema, dar o nome até de forma antecipada não é problema. O problema é você não ter o cuidado de ver que a obra tem problema, está paralisada, não tem solução de continuidade. Quer dizer, você acaba pegando uma pessoa que tem todo o mérito para ser homenageada e comprometendo essa homenagem. Ariel, essa novela vai ser repetida na Ponte de Joinville. Olha bem o que eu estou falando aqui Bom, hoje. se a prefeitura não consegue Vai fazer se- a ponte, se a vai se prefeitura não repetir. consegue fazer a ponte da Albé, me preocupa. a Vai ponte se de Joinville. repetir na Ponte de Joinville. O professor Osni Pischi, parece que o Alberto Bornstein, ele tem uma relação com a aviação aqui em Joinville É, muito grande. presidente do Aeroclube. Aí nós fomos ver como é que está o Aeroclube, que também é uma maneira de homenagear, né, as pessoas que se dedicaram a essa arte. O Aeroclube também está... Tem um rolo danado com o Aeroclube, né, É Pischi? com a Infraero. Mas, enfim, Está na justiça, a Mas o- Infraero desapropriou, não tomou conta e não pagou. E o Se telhado o caindo. pessoal da Infraero quiser vir aqui no programa explicar, pode explicar. Tem uma ação no judiciário com isso aí. Mas A gente pesquisa, viu? Mas o telhado caindo ali podia dar um jeito também, mesmo sendo da Infraero, de quem quer que seja, né? É, o Só para problema dizer mais uma coisa, o tio do prefeito, que tem o mesmo nome, o Albertinho, que tem um conglomerado de centenas de farmácias, que usava também esse aeroclube, construiu um aeroclube, uma pista de pouso, um aeroporto Em Araquari. no Em Araquari. município de Araquari. É só lá olhar. Ironia, quem né? quiser ver. Ironia do Araquari destino. ou São João de Itaperiú? Não. Araquari. Araquari. Fica à esquerda, quem vai em direção a Itajaí, à Araquari. esquerda. Maravilhoso. Em direção, Vale a pena lá em olhar. direção à Barra do Itapocu. Agora, não. Tem ironia- gente usando Guaramirim também como rota Tem. de acesso. É. Guaramirim, ou Tem seja, lá do Aeroclube. Joinville não pode. Agora, várias cidades estão usando essa falta de serviço. Agora, Não, o ironia, Aeroclube de Joinville tem uma sede em Guaramirim. Em Guaramirim. Agora, Guarani. ironia, né? Enquanto a sede do Aeroclube aqui em Joinville estava na mão dessas pessoas, estava bonitinho, bem, da Funcionava. manutenção em dia, telhado, tudo certinho. Foi passar para a mão da Infraero, está aí o resultado. Gente, ainda dá tempo para a gente mostrar rapidamente as ruas não pavimentadas de Joinville. Vamos dar uma olhadinha na rua Mário Weiling. É uma das ruas não pavimentadas que nós localizamos aqui em Joinville. A gente está mostrando isso para quem não está contextualizando, porque a prefeitura informou que está pavimentando muito Joinville, então nós estamos demonstrando que há muitas vias sem pavimentação. Também temos a rua Marcos João Serafim, que igualmente não tem nenhum tipo de pavimentação O no tempo do bairro. programa é pequeno, se for mostrar todas as ruas que não estão Por isso pavimentadas. que a gente mostra só algumas. E também a gente tem uma rua chamada Oceano Atlântico. Para quem não sabe, existe uma rua em Joinville. Essa aí é a rua Oceano Atlântico, que em dias de chuva vai ser banhada, não por água salgada, mas por muita água pelo estado que a gente Água percebe doce. aí. Olha aí a rua Oceano Atlântico. Gente, Mas eu quero contar, isso aí é motivo para um próximo programa, viu, Ariel? Que a prefeitura, o Mendesá, andou distribuindo aí um relatóriozinho fajuto, onde mencionou algumas ruas que foram pavimentadas. Eles estão confundindo em Joinville pavimentação com recuperação de ruas já implantadas. Manutenção. Pavimentação é de ruas. Faz tempo que estão misturando. É. Faz tempo. Então, estão enganando o povo. É mentira. É mentira. Mencionou aí o Mendesá que são, ao todo, dá 80 quilômetros de ruas pavimentadas em 2 anos. Pavimentadas e repavimentadas. Restauradas, requalificadas, você pode chamar como quiser. Repintadas. Menos pavimentadas. Escuta, Já podemos- ô, Zé, antes de terminar, vamos dar um tiro no pé do secretário de administração, que é lá de Mafra, e no tiro do pé do Mendesá, em homenagem à Pinguela da Ubé. falar. Não, depois eu complemento
a ideia. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho nós voltaremos com a segunda parte do programa Passando a Limpo, daqui a pouco tem Olho Aberto e tem muito debate sobre saúde, rapidinho intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, TVBE, também, claro, nas redes sociais, no YouTube. Você é nosso convidado para sempre acompanhar todas as edições do programa. Ô, Pisque, faltou mencionar alguma coisa a respeito das ruas não pavimentadas? Faltou. Eu só olhei por alto, sabe, aquele relatório fajuto, como diz o Jorge, do Mendes Sá, que ele anunciou ali que pavimentou a rua Costa Rica. Não foi? Então, não é verdade. Quem pavimentou foi o prefeito Udo. Gestão anterior. Vou chamar o Aragão aqui que ele vai explicar que ele está acompanhando tudo isso aí, viu? Muito bem. Mas, Pisque, você fala sempre que esse governo é continuidade do governo Udo, então está tudo como dantes no quartel. Concordo contigo. Concordo contigo. Bom, falando em gestão anterior, gestão atual, saiu uma reportagem no veículo de comunicação aí que te aborreceu, Pisque? Eu vi que você pediu para a gente mostrar. Bom, põe no ar aí para mim. A gente pegou um trecho, uma reportagem falando que o jeito novo de fazer política, ainda com destaque para o novo em laranja, que é a cor do partido do prefeito. Por que isso te irritou, prefeito? Eu não entendo muito disso, você entende mais, viu, Enio? Isso aí é benevolência da agência de publicidade que fez isso? Isso é pago? Isso eu acho que é uma... Ou é pago? Como é que é esse troço? Eu acho que é uma matéria jornalística, talvez eles tenham visto algo diferente, né? Caridade, né? Não sei. Olha, isso aí, ô Arivão, você que mexe muito, mexer é um termo chato, mas você que anda, tem programa, vivencia a área médica, Joinville campeão nacional de índices de saúde. Pelo Previde, né? Pelo Ministério da Saúde. Olha, se continuar assim, rapaz, o Jack vai ser campeão mundial de clubes sem jogar. Ganhamos tudo aqui, né? Ganhamos tudo. Essa do Jack vai ser complicado. Eu li alguma coisa a respeito dessa matéria e fiquei surpreso com os dados a respeito de vacinação. Eu lembro que o ano passado nós falamos aqui, professor Pisquienio, com o Arno Tamentavo, o Ariel e o Jordi, sobre os índices de vacinação contra a poliomielite, que Joinville não tinha alcançado a meta que era estabelecida pelo Ministério da Saúde. Alcançou? Pois é, nesses dados, Joinville aparece como um dos destaques. Então, é uma coisa assim que me surpreende, sabe? E há muito que se fazer. Será que avaliaram também que Joinville é a quarta colocada em números absolutos em dengue no Brasil? Pois é. Só se isso 19 mortos. Só se isso dá pontos na classificação. Exato. A saúde em Joinville tem alguma coisa que nós podemos falar de boa? Tem. Agora, Claro. tem muito que se fazer. Inclusive, essa semana foi divulgada pelo secretário Andrei Kolasek. Cola de quem? Kolasek, sobrenome dele. De que será criado um aplicativo para o Já joinvilense... existe há mais de 20 anos. Pois é, marcar consulta. Agora, é bom lembrar ao secretário Andrei Kolasek para você colocar na mão de uma pessoa idosa um computador, para ele acessar um app, um aplicativo, para ele marcar uma consulta. É um negócio muito complicado. Vamos ser realistas, isso só serve para jovem. Eu não sei, eu tenho dificuldade. Aliás, funcionários da Secretaria da Saúde que tiveram agora uma reunião recentemente, Não sabe falaram que é muito difícil para eles que entendem. Agora imagine para quem é leigo, professor. Para quem chega às 3 horas da manhã no posto de saúde. Ou antes, 4 da madrugada. 3 da madrugada. Também. Então, é um assunto que deveria ser repensado. Nós temos... Dinheiro tem, professor, porque o orçamento da saúde em Joinville é um orçamento generoso. O que falta é gestão. Como diria o antigo prefeito Geston. O Geston. O governador Jorginho Melo disse que vai. Eu acho que não é gestão, é jeton. Geton.
O governador disse que vai ajudar o Hospital São José. Não deveria. Sem fiscalização, não. E lá em Florianópolis, professor Pischi, há um movimento contra essa atitude do governador. Eu soube através de médico que há um movimento em Florianópolis dizendo que não ajude o São José, deixa o São José se virar sozinho. Agora... Eu, como joinvilense, concordo. Se der para ajudar, ajuda, porque na verdade ele atende municípios vizinhos. O que é verdade, é verdade. Mas não adianta botar dinheiro bom em cima de coisa ruim. Entendeu? Fiscaliza. Agora, como os vereadores fiscalizam. Como? Exatamente, professor. Professor Pischi, como? Tem uma agência reguladora. Tem uma coisa, Arno, que muita gente fala, e eu tenho batido nisso. Exatamente. E tenho falado que é o seguinte, você falou, Pischi, que Joinville atende toda a região. Mas tem um detalhe, Pischi, que nós da imprensa não sabemos digerir. Eu estou falando isso aqui com um pouquinho de conhecimento de causa, porque tem uma pessoa que eu convivo diariamente, que sabe de SUS melhor do que eu. E ela me supre dessas informações. Joinville é referência na área da saúde, em Joinville, para a região. Ortopedia, cirurgia geral e neurologia, que nós vamos falar depois sobre o aparelho. É internacional. Internacional. Joinville, todo paciente que vem de São Bento, Canoinhas, Campo Alegre, para Joinville... Mas Joinville anda mandando gente para Mafra. Eu vou chegar lá. Todo paciente que vem para cá, o SUS remunera Joinville por esse atendimento. Esse dinheiro não sai do orçamento da cidade. Então é mais uma mentira. Pregam isso dizendo que Joinville atende todo mundo, por isso que o orçamento não dá. Não. Joinville é referência em transplante renal, transplante de fígado. Joinville é referência em queimados. De olhos. Transplante de olhos. Então tudo isso... Trauma gera arrecadação para o hospital que o Ministério da Saúde remunera. Atende, manda a conta para o SUS, o SUS remunera. Agora vão dizer, não, mas estamos com defasagem. Existe defasagem, Pischi, em alguns procedimentos. Recentemente, no governo Bolsonaro, foi reavaliada alguns procedimentos e teve melhora. Hemodiálise, teve aumento, um aumentozinho considerável, que era um pedido do serviço de hemodiálise para melhorar a remuneração da hemodiálise. Então, essa história de falar que Joinville atende todo mundo e que o dinheiro não dá, não é bem assim. Isso precisa ser melhor explicado. Deixa eu falar uma referência ao que você falou, que é neurológica. Acidentados... Grandes médicos neurologistas de renome em Joinville, nacional e até destaque publicando artigo científico na Universidade de Harvard. Agora eu te faço uma pergunta. O aparelho de hemodinâmica do Hospital São José... Que é um aparelho igual a esse que a gente vai mostrar aqui para o pessoal que está em casa. Um aparelho, esse aí. Quebrado desde março do ano passado. Esse aparelho, segundo os médicos me relataram, você pode confirmar ou não, é essencial para o caso de uma pessoa ter um AVC, por exemplo, hemorrágico. Esse aparelho pode salvar a vida ou a falta dele pode causar a morte da pessoa. Esse aparelho sai pouco mais de 4 milhões de reais. Está estragado desde março do ano passado. E não tem mais conserto. Tem que comprar um novo. Mas qual é a solução que adotaram? Uma ambulância UTI do Corpo de Bombeiros é chamada quando entra uma pessoa. No São José, né? Isso não é caso de horas para atendimento, é caso de minutos. Vai lá, pega o paciente no São José, acompanha mais outra ambulância com a equipe médica para o hospital da Unimed. Será que esse pessoal não põe a mão na consciência? Isso aí é um caso de vida ou morte. Não é brincadeira, não. É caso de se salvar uma vida, ou não. Para uma prefeitura que tem um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões na área da saúde.
É difícil comprar um aparelho de 4 milhões de reais? É um problema de prioridades. Quer dizer, governar é estabelecer prioridades. Aliás, a senadora Ivete Apel da Silveira, Marcou uma audiência. e nós já falamos isso aqui, é bom repetir, junto ao Ministério da Saúde, o ano passado, na tentativa de viabilizar o aparelho. A Secretaria da Saúde, através do secretário André Kolasek, que deve ter conversado com o prefeito Adriano Silva, disse que não haveria necessidade do Ministério abrir esse processo de licitação, que Joinville iria comprar o aparelho. Até hoje, isso não se concretizou. Então eu pergunto o seguinte, cadê a fiscalização? Cadê os vereadores? Isso merece uma CPI, Pisque. Isso merece uma CPI, uma comissão. Merece uma ação do Ministério Público Também. cobrando também. Também. Eu vou voltar ao... Merece uma ação do Ministério Público cobrando. Que isso aí é caso de vida ou morte. A promotoria da saúde em Joinville tem que intervir, está na hora, né? Aliás, existe uma promotoria para isso. E cadê? Eu vou voltar à paródia do Piá Vividense. Bajular é opção, fiscalizar é obrigação. Já estamos falando da fiscalização da ponte, estamos falando da fiscalização da saúde, estamos falando dessa fiscalização que é o que os vereadores têm que estar fazendo. E a nossa produção foi fiscalizar se tem fila ou se não tem fila Vamos nos lá. postos de saúde. Não, para ganhar o prêmio, né? É, Agora, porque ficou- tem outra coisa, né, professor Pisque? Rapidamente, está na hora de se fazer essa agência reguladora. Ter várias ações públicas. Eu vim para cá hoje e recebi o telefonema de um telespectador que disse o seguinte: parece que a intenção da prefeitura é deixar o Hospital São José ir à ruína para poder entregar para uma OS de mão beijada. Essa história a gente já viu. Ó, filas nos postos de saúde de Joinville. Joinville que ganhou mais um prêmio aí em destaque na saúde. Gente, é frequente essa cena aí. As pessoas esperando na fila. Horas. Horas. E vale dizer que a gente chegou ali quando já estava amanhecendo o dia. Essas pessoas estavam há muito mais tempo. Tá? Já durante a madrugada o pessoal vai aguardar por atendimento. Então a ideia do aplicativo é muito bonitinho, mas na prática é isso que acontece em Joinville, não é Vai acontecer aplicativo. de novo. E tem centro de saúde fechado, né? Eu Também fico tem na isso. rua lá no tempo, se Aonde? chover. No Vila Choça? Vila Choça está fechado. Eu vou lembrar de novo duas coisas aqui. Uma, o que nós estamos vendo, essas imagens, elas falam por si mesmas. A outra é, se tiver fila, a forma de tratar as pessoas não é esta. Nós não podemos deixar o joinvilense, primeiro, fazer fila, mas segundo, se tiver fila, não pode estar na rua, em pé, nessas condições, no tempo. Até porque parte dessas Pessoas pessoas de Jorge, idade, estão debilitadas. 4 né? horas da manhã, 3 É horas uma da manhã. falta de respeito com o O cidadão. secretário disse que não há necessidade do joinvilense para a fila. Mas então está Como é que faltando... faz daí? Pois Como é é que isso que eu faz não o seguinte, entendo. ó. Eu não consigo entender essas colocações do André Kolasek. Mas se o povo está na Mas fila... o André Kolasek é o quê? É secretário municipal da saúde do maior município de Santa Catarina. É Colatec? Kolasek. Não tira no pé do Kolasek aí, Colatec, não sei como é o nome do cara. Detalhe importante que acho que foi o Enio que comentou, aquelas filas são de pessoas que precisam, necessitam, elas não estão mas ali não tira, porque Zé. querem. Estão lá porque precisam. Exatamente. E Então, hoje- essa prioridade é para quem precisa. Agora nós estamos falando num outro caso, o cara com um amigo teu que sofreu um acidente que quebrou a dentadura aí. Quanto tempo Foi deram para atendimento dentista, né? dele? Ele, eu não me lembro, mais de 40 dias. Ele foi lá porque estava com problema no dente. Volta daqui a 40 dias. E quem já teve problema com o dente sabe que dá para esperar 40 dias tranquilamente. Aliás, está faltando medicamento também nos postos ainda. Esse é uma novela que já vem Isso é de... permanente. E coisa básica. Fralda, medicamento e por aí vai. Olha, quem está ligado aqui no programa Passando a Limpo está sempre de olho aberto. Então solta aí a vinheta do quadro, por favor, Zé. Eu sou obrigado a colocar nessa conversa o Jorge Castan, porque uma senhora que mora na rua Inácio Bastos, portanto, região próxima ao centro aqui de Joinville, há 7 anos preenche protocolos, liga para ouvidoria da prefeitura e reclama, então, porque uma árvore tomou uma dimensão muito grande, nós vamos ver as imagens aí, e ela estava atingindo a casa, caindo pedaços em cima do telhado e ela não tem condições de fazer um corte de uma árvore desse tamanho. Ela foi pessoalmente ameaçando acionar a justiça
essa semana lá e finalmente, depois de 7 anos, há 7 anos, 2 anos desse governo e 5 no anterior, eles foram lá cortar a árvore, que ela diz que está tomada pelo mato, enfim, e olha só o estado que chegou. É normal isso, João? Estado fitossanitário é mal, né? Sim, lamentavelmente, em Joinville, isto é normal. Que isso é correto? Óbvio que não é correto. Quer dizer, nós todos sabemos que em Joinville a arborização urbana não tem nenhum tipo de manutenção. Então, qualquer árvore que esteja num espaço urbano, ela precisa de podas regulares para que se mantenha dentro do porte, do formato. Temos árvores embaixo de fiação elétrica, temos árvores encostadas em construções. E o pior não é que essa senhora tivesse ou não tivesse condições, é que ela não pode mexer numa árvore pública. Nem que ela fosse habilitada para fazer o trabalho. Essa árvore é municipal, é o município que tem a obrigação de cuidar da arborização urbana. E a arborização urbana está como está, num estado lamentável, pelo abandono pertinaz e constante desta administração e das administrações anteriores. E com isso nós estamos perdendo um patrimônio público. Cada uma dessas árvores cumpre uma função, ela melhora a qualidade do ar, ela dá sombra. Agora, nesses dias de calor, todo mundo reclamando da falta de árvores, a prefeitura não planta árvores, as que planta estão abaixo do tamanho, nós mostramos aqui no programa, e por outro lado, não faz manutenção das árvores que temos. 7 anos, hein? Mais 7. uma pergunta então para o Jordi. Ano passado, se a minha memória está boa, foi lançado o plano de arborização. Sim. E como é que está andando isso? Foi lançado. Não anda. Foi lançado só, mas só ele caiu foi na cachoeira. Tá bom. Jogaram fora, lançado. Foi lançado no lixo. Vamos prosseguindo aqui com o quadro de olho aberto, porque a gente já mostrou aqui que a Rua General Câmara, que é aquela rua de frente ao batalhão, tem uma obra naquele local que está parada, para variar, né? E além de ela estar parada, é essa mesmo, e a rua estar bloqueada, por razões óbvias, né? Você está vendo aí que o pessoal está fazendo a pavimentação, parece que é a iniciativa privada, num acordo com a prefeitura, enfim, as pessoas que vão utilizar aquela via, pior do que a obra estar parada, Arno, você que é especialista no assunto, não existe nenhuma placa informando que mais adiante existe uma obra. Daí o que acontece? O cara entra ali, as tem que pessoas voltar de ré. chegam até ali e tem que manobrar o veículo de ré, cometendo uma infração, porque ali só tem um sentido a vir, e essa é a situação. Quer dizer, além de a obra estar parada, não existe sinalização informando que esse trabalho está sendo realizado. É uma vergonha. O carro virar. Ô Zé, mais um tiro no pé do Mendes Sá. Não é só culpa dele, não. Então dá um tiro no pé do prefeito também. Pronto, o Arno está pedindo. Pronto. Estou pedindo. Vamos entender uma coisa. Qualquer obra em área urbana, onde exige acessibilidade e mobilidade, deve ser tratada, informada, para evitar justamente o que está acontecendo. Eu já caí nessa armadilha aí também. Tá? Eu sou mais um joinvilense que caiu nessa armadilha. Olha aí, o pessoal... E irrita bastante a gente, né? O pessoal tem que manobrar porque não existe sequer uma placa avisando que existe uma obra à frente. Mas tem vasinhos na calçada. São bonitos, sim. são bonitos. Olha, os engarrafamentos voltaram com tudo agora, viu? Embora uma parte da população ainda esteja na praia, né? A gente foi na frente de algumas escolas. Começaram as aulas. Já retornou normal. Então a gente foi primeiro na rua Bemerwald. Pode soltar aí as imagens, os engarrafamentos das escolas aqui em todos os lugares. Né? Especificamente nessa semana a gente foi até as escolas. Engarrafamentos pontuais. Eu ia falar Pontuais, agora, pontuais. Aí na rua Bemerwald você vê que é um trabalho danado para quem vai buscar levar a criançada e quem também trafega ali naquela região por qualquer razão, né? Criançada indo para a escola, o que é muito legal, né? Mas a realidade das pessoas que utilizam essas vias é isso aí, ó, irritação o tempo todo. Além da rua Bemerwald, nós fomos também na rua Monsenhor Gersino, onde se repete. Aliás, só para explicar, não é que a gente pegou 3 ruas, essa é a Monsenhor Gersino, mas isso é em toda a cidade, tá, gente? Antes que alguém diga que isso aí são 3 problemas pontuais, se o pessoal vier com esse papo, a gente vai em todas. Não, são 1.003. 1.003 pode ser. Agora, o Enio, a Prefeitura essa semana anunciou que vai dar início ao processo de conversação sobre a Almirante Jaceguai, a abertura. Ficou sabendo dessa, Pisque? Sim, sim. Não, ficamos assim. Muito bem, gente. Então mostramos aí a Monsenhor Gersino, a rua Bemerwald e na 15 de novembro igualmente. Vamos fazer o seguinte...
A gente vai dar uma paradinha e já a gente volta com a última parte do programa Passando a Limpo de hoje. Rapidinho. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, hoje com o professor Osni Piski, também o Arno Kuhlmann, Ariel Pisolati, está aqui também o Olivan Proknov, esteve conosco Jorge Castan. Ô professor, a Cidadela Cultural, a da Antártica, foi motivo de uma publicação do prefeito, que orgulhosamente utilizou as suas redes sociais para divulgar o antes e depois, porque foi feita uma limpeza lá, viu? É difícil de entender. A parte de cima tem entulho. A de baixo não tem. É um pouco mais, um pouco menos. É só para explicar aí. Isso é o jeito novo de fazer política, de administrar a cidade. Mostrar uma caçamba de lixo e depois tirar a caçamba e dizer que está fazendo alguma coisa. Faltou os Ô, vasinhos. prefeito, o programa vai lhe dar uma resposta sobre a Cidadela Antártica. Aí, ó, nós temos um antes e depois. Na inauguração, que era um espaço para as pessoas se divertirem ali à esquerda. Depois não, antes e agora. Antes. E depois o incêndio, que eles fizeram foi remover parte do entulho, né? Porque tem bastante lá ainda. Não foi removido tudo, não. Então é isso aí que tem que mostrar. Gente, a Cidadela resiste heroicamente. Heroicamente, não é, Arno? Não, é muito. A cada dia que passa, a gente diz, meu Deus, como foi bem construído isso. Porque aquilo está de pé até hoje. Eu quero dizer por que esse jeito aí de governar do novo não funciona. Quer ver? Esse Colasete aí, dá mais um tiro no pé dele. Secretário da Saúde, Andrei Kolasek. Olha o que ele falou do prefeito. Jeito novo de fazer, porque foi campeão na saúde. Aquilo que o Jack vai ser campeão mundial interclube sem jogar. Vai ser daqui a pouco. Joinville em primeiro lugar em tudo. Então, esse é o resultado da gestão técnica de Adriano Silva. Ele vai ser treinador do Jack. Prefeito da cidade. Responsabilidade e eficiência. Eu dizia irresponsabilidade e ineficiência naquilo que importa. Parabéns, prefeito. Você é exemplo do jeito novo de governar. Por isso que a cidade não vai para frente. Olha, é um bando de vereador puxa-saco, secretário puxa-saco, em vez de apresentar a solução, discutir o problema. Ô, Kolasek, pega a mala e vaza. Vai embora com o mosquito da dengue que está voltando. Secretário de Esportes foi embora. Foi. O que irrita quando eu vejo aquela foto da Cidadela é o seguinte: a Cidadela, o seu uso, sua ocupação, suas formas de financiar, sua autogestão, se discute há mais de década. Isso. Há mais de década. E vir comemorar aqui a limpeza dela... Com a caçamba? É muito pouco... É medíocre. É muito pouco para quem espera um plano de uso, um plano de autossustentar. Existem N modelos para serem feitos, mas são incapazes de procurar informação, buscar ajuda, certo? Isso... E aí fica nessa... A prefeitura não sabe o que quer com a Cidadela. Não sabe o que fazer. Não sabe, essa é a verdade. Mas cadê o secretário de turismo? E para tapar o sol com a peneira, para dar uma satisfação à sociedade, então vamos estão recorrendo na justiça como se não fosse reformar. Mérito, né? Sim. Como se fosse mérito. Tira o lixo, estão é obrigação. recorrendo na justiça para não reformar. O Pisco falou há pouco sobre o mosquito da dengue, entrando em turismo e tal. Muita gente está reclamando, professor Pisco, sobre a questão do borrachudo, viu, Ariel? O pessoal que mora na região que tem parque aquático. Antártica parque belo aquático. Tema para a gente abordar. É interessante isso, viu? Olha, quem chega a Joinville, né, chega pela 15 de novembro, que passa pela frente da Cidadela Antártica, e na Otto Carderfield. Nós fomos dar uma olhadinha nessas duas entradas. Aí é a Otto Carderfield, onde existe a promessa de duplicação de um trecho, né? Bem pequenininho, por sinal, né, professor? 190 metros. 190 metros. Retificaram... Em 5 centímetros. A distância, 190 metros. Reduziu ou aumentou? Reduziu. Reduziu? Reduziu, né? Caiu um pouco. 52 metros. E o que foi feito ali uma obra, gente, que é a utilização, uma espécie de mini duplicação que não funciona. Lá na rua 15 de novembro nós temos como é que chama lá
Binário do Marré? Não, Circuito do Circuito Maré. do Maré. Então, tanto a 15 de novembro como a Otto Kerdorf, que são as duas entradas principais de Joinville, elas são muito, usando um termo que o Jorge falou agora há pouco, acanhadas para o tamanho da terceira maior cidade do sul do Brasil, Arno. Eu recomendo a alguém da prefeitura fazer uma visita a Ribeirão Preto para ver como é que funciona esse tipo de situação. Olha E os passeios aí. vergonha. mais perto tem Guaratinguetá, quando pega a RJ 165, quem desce de Guaratinguetá até Paraty, que vale a pena a visita também pela Serra da Bocaina, mas aquele tem um modelinho ali que ia funcionar bem aqui em Joinville, tanto na Rua 15 como na Autocar. Aliviaria bastante a demanda por ali. As nossas entradas, além de acanhadas, são... Estão esculhambadas. Eu ia usar outro adjetivo, bagunçada. mas já que você colocou esse, são esculhambadas. Porque, ao invés de melhorar um pouquinho, nós complicamos e dificultamos mais ainda a vida Sabe por das quê? pessoas. Porque Joinville é governada... Estão brincando de administrar a cidade pela rede social, achando que fazer live, publicar essa caçambinha sem vergonha aí, essas coisas. Mas o povo está de olho, viu? Eu sei. O povo está de olho. As coisas estão mudando. Ô Zé, a gente não esqueceu, solta aí a vinheta do Nosso Cachoeira. Ô Ariel, me ajuda aí, quantos dias de obra parada ali na rede? Quantos dias de obra parada? 499, cabalístico esse número. 499. Sabe por quê? É 499? Porque é o parto que leva para abrir o ovo do dinossauro. 16 meses. O programa nossa Passando equipe- a Limpo também é É o cultura. ovo do dinossauro, 16 meses. O Pisque virou um paleontólogo agora. Ô Pisque, O mas a, programa nossa, Passando a Limpo também é cultura. mas a nossa produção traz boas notícias. A gente criticou aqui que a placa tinha caído e que não havia segurança. Não ia, essa não é mais a realidade, pelo menos lá da ET do Vila Nova. Olha o que nós encontramos lá. A placa foi devidamente recolocada no seu lugar. Ela não está mais caída. Recomposta. A pichação não aparece mais. Então, devidamente posicionada. E existe um cãozinho, olha ali. Um vira-latinha Segurança. garantido Botaram a um segurança. guarda. Lembrando, em breve a obra começa. É o que a placa fala. Até é surpreendente que está roçado aquilo. Olha o Eu cachorrinho. quero falar o seguinte, ó. Essa caixa preta, que é a água de Joinville, e já tem muita gente desconfiada na caixa preta, sabe? Tem que ser aberta, na marra. Vai ser aberto. Senão, eu acho que os vereadores vão abrir com a CPI. No momento Lembra, no momento oportuno já. Porque os vereadores que votaram contra a CPI do Matias rodaram todos. E essa turma de bajulador aí vai rodar também. E o conselho da Águas, hein? Conselho. Tem um conselho de administração, a Águas. Não, a Já gente tá não na hora ouve. de tomar A gente providência. não, exatamente, a gente não ouve nenhuma posição do conselho em relação à Águas. Tem jeton no Conselho d'Água? Tem. Bom, até onde eu sei, tem, né? Existe É, jeton. tem vários empresários lá no Conselho da Água de Joinville. Agora, o pior não é isso. Eu vou dar um número aqui. Que a Companhia Águas de Joinville descobriu essa semana, parece, Ariel, que tem um diretor de operações, que é um japonês. Nunca tinha ouvido falar no nome do menino aí. E que agora, segundo informações, não sei se suas ou do Jorge, eu acho que dos dois conjuntamente juntos, informaram que estão procurando alguém para administrar, aliás, para ser o diretor de expansão. Agora descobriram. Está nas redes sociais. Está nas redes sociais. Está nas redes sociais. Imagina um diretor de uma companhia de Saneamento? saneamento, de expansão. De certo vão trazer um cara de fora, que nem esse André Matos aí. Descobri que o André Matos, secretário de esporte, escapuliu pelo Parque Caeiras ali.
Estava caindo. Foi pela Baía da Babitonga? Foi pela Baía da Babitonga e olha a brincadeira, é tudo bom, em Joinville é bom. Ele vai ser o chefão lá dos Jogos Asiáticos, na Arábia Saudita. Acho que foi dentro de um container daquele. Não pra lá, conseguiu né? o Joinville classificar E nos Jogos Abertos? Hã? Ele não trouxe os Jogos Universitários Brasileiros para cá esse ano? Não trouxe, né? Não vai acontecer? Não, mas ele Ia não. trazer, né, ó. Não, ainda está programado, né? Não, mas Não, ele vai anunciou. acontecer. Não, vai acontecer. Ele acontecer. anunciou os 4 ventos, isso. Não, vai acontecer. Não foi, vai Ana? acontecer. E agora como é que vai ficar essa Não história? sei. Agora assume uma A outra. secretária que assumiu que vai ficar à frente do projeto. Então Claro tá. que sem piscina, sem Sem piscina, sem pista de atletismo, sem sem... ginásio. Mas isso é detalhe, a natação pode ser na O Lagoa de Arno, São você Gonçalo. pesquisou bem isso, né, Arno? Um pouquinho, É, né? um pouquinho. Olha, eu vou dizer que esse novo administrador, secretário de expansão, segundo o Redentor, sabe quem é o Redentor? O Redentor é o novo presidente da Companhia Água de Joinville, que chegou aqui e deu uma entrevista, não para nós, né? Mas que agora vão resolver tudo, viu? Mandrake deu, vão resolver tudo. No ano passado fizeram 2 quilômetros de rede coletora, mas agora vão resolver. Então quer dizer que tem que mandar currículo para Águas de Joinville para... Para administrar, sabe quanto? Quase R$1 bilhão. É muito dinheiro. Pera. Procurar currículo pela rede social para administrar isso? Isso, ou é 1 coisa tá bilhão. errada. Alguma coisa está errada. Totalmente errada. Aliás, se isso, São 890 milhões de reais. aproveitando, o novo presidente da Águas de Joinville foi classificado por currículo? Foi escolhido por currículo? Se o patrão for seguido à risca... Aliás, o partido do prefeito utiliza essa artimanha, né? Diz que eles fazem um concurso É interno. o novo, é o É método o novo de governo, administração. a nova forma de governar. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Posso, Enio? Pode, claro. É o seguinte, agora apareceu de novo esse cara aqui. Como é o nome dele? Ares. Adir Fácil. Como? Adir Fácil. 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 O tal do Adir da Ares não fez nada até agora para fiscalizar, para ver quanto foi Aumentou implantado a de rede tarifa. coletora de esgoto. Aumentou a tarifa. Aumentou a tarifa. Aumentou a tarifa aqui, ó. Põe no ar aí. Diz que não fez, Põe no fez. ar. Tá aí, ó. Põe no ar a tarifa. Conheci esse senhor quando ele veio aqui numa audiência pública falar sobre o aumento de 80% para 100% do valor Ele da taxa de esteve no esgoto. programa aqui? Sim. Então é o seguinte, o que está faltando para Joinville é assumir a regulação através de uma agência reguladora, como existia a MAI. Só que nós podemos ampliar e diminuir os custos dessa autarquia. Autarquia. O que acontece? Eu posso ter agência reguladora fazendo o quê? Transporte nacional, a NTT, ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância. Nós podemos ter aqui uma agência reguladora para vários serviços públicos que garanta, fiscalize os contratos e defenda o cidadão, o joinvilense, na área de transporte público, na área de lixo, na área das águas, na área de esgoto. Ou seja, falta a Joinville assumir a fiscalização dos seus serviços públicos. A favor de quem? Da cidade, do cidadão. Não contratar alguém. Eu vou ser bem rápido nessa conclusão. Eu tive um problema quando da instalação do esgoto sanitário na minha rua com a minha casa. Como eu ficava numa baixada, eu só pedi que instalasse uma válvula de retenção na saída do meu esgoto. Pois não fizeram. Eu recorri a Águas, eu recorri à antiga AMAI e ela resolveu. Ela exigiu a instalação, ou seja, é a defesa de um contrato. Exatamente. É só isso. Defendeu a tarifa, defender que abra a tarifa do transporte público para a cidade. Isso é pedir muito? É só isso. Olha, para Perfeito. concluir o Passando a Limpo de hoje, a Balneário Camboriú está com problema da água, né? Própria para o banho, a Vigorelli também. Vamos lá. fomos lá na Vigorelli, olha, uma placa, o local não é apropriado para quem pretende tomar banho, certo? E o trapiche continua do mesmo jeito, sem trapiche. Tá bom, gente? E pior do que isso, nós fomos lá e encontramos também um muro caído na Vigorelli. Quer dizer,
A Vigorelli, que foi recentemente objeto, está aí o muro, foi objeto de promessa de que aquele espaço vai ser melhor aproveitado pela população e tal. Precisa realmente de muito carinho, está longe do ideal. Faz tempo que as administrações prometem investimento na Vigorelli. Faz muito Não tempo. combina com as perspectivas mostradas, né? É verdade. Não, nenhuma. Então, vamos terminar o nosso programa hoje. Agradecemos a presença do Jorge Castan, do Ariel Pisolatti, do Enio Alexandre, do Arno Kumlin e do Arivan Proknov. Muito bem. Bom final de semana a todos. E, rapazes da Câmara, vamos abrir a CPI da Caixa Preta. Vamos mostrar serviço. Está na hora ainda. Muito bem. Chegamos ao final do Passando a Limpo. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigado pela companhia. Boa noite.